Agora, mês de junho, você sabe, é comemorado o Dia dos Namorados e durante todo o mês, os nossos parceiros do Ministério Jovens, o pastor Leozão e a pastora Carol, que são dos jovens adultos, vão trazer um tema sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos nas redes sociais e quem vai participar também com a gente é a psicóloga Andréa Lima e a Elisandra Mâncio, minha amiga, jornalista, especialista em mídias sociais e coordenadora de comunicação e marketing do Diante do Trono. Que prazer receber essa turma abençoada aqui. Pastora Carol. O prazer é nosso. Que bom, pastor Léo. Mais uma vez, então. Estamos de volta aí, né? Para esse quadro abençoado aí dos jovens adultos. Com certeza, né? Um tema tão importante, né? Inclusive eu acompanho a Liz nas redes sociais, ali no Twitter dela. Ela que é muito atuante no Twitter, está sempre escrevendo alguma coisa. Né? Influente também, ela né, tem Liz? os dedinhos atômicos, meu filho. Os dedinhos Verdade. atômicos Formadora ali. de opiniões. Pois é, e hoje em dia é tão fácil formar opinião através de uma rede social, né? Tem que tomar cuidado com o que fala, né? A gente pode influenciar tanto para o lado positivo quanto negativo. Eu tento influenciar para o positivo, mas a rede social é uma tentativa mesmo de expandir, ampliar a voz, né? Mas para saber dosar entre esse positivo e negativo, a gente precisa às vezes de ajuda, né, Maurício? Exatamente. E aí a gente está aqui com a doutora Elisandra não, desculpa, a doutora Andréia, que vai estar aqui avaliando esse lado, né? Quando que é positivo e quando que se torna negativo o uso da rede social? Olha, acho que primeiramente é importante a gente começar a definir essa questão da relação, quando ela é real e quando ela é virtual, né? Então, a relação real, a internet é um benefício como um meio de comunicação para você conhecer pessoas, mas a partir dali você desenvolver um relacionamento real, de vivência, com contato físico, né? Isso é o que difere uma relação virtual de uma real. A real, ela é necessário que tenhamos contato físico, a virtual não, né? Então, hoje, o cuidado que tem que se ter no uso da internet realmente é essa questão. Porque, por exemplo, há uma maneira de você expressar. A internet é um meio em que a gente há uma desinibição na hora que você começa ali a escrever, né? E essa desinibição, ela pode ser positiva, mas ela pode ser tóxica, vamos dizer assim. Ela é positiva a partir do momento em que você está ali expressando seus sentimentos, você começa a colocar para fora as coisas que você tem dificuldade de falar. O então o tímido leva vantagem, porque ele começa a se expressar, começa a falar tudo o que pensa, e às vezes até elaborar as coisas. Tem uma vantagem de poder pensar, né? Quando você sai do computador, você pensa um pouquinho antes de responder, para depois colocar a resposta. Mas, por outro lado, você não escuta aquilo que você fala. E o fato de você não escutar, há um mecanismo aí que você acaba se perdendo um pouco, e você pode falar um pouco para mais, né? E isso não é legal. Eu achei interessante isso que você falou, só comentando uma fala dela. Desculpa, Lu, deixa eu só introduzir uma outra pessoa que está aqui, porque nós estamos recebendo o pastor Juninho, que é do Ministério Coração Profético, que está aqui com a gente, a participação musical de hoje. Se puder até o pessoal mostrar ali o pastor Juninho. Prazer, pastor, recebê-lo aqui. Prazer é meu, é bom estar com vocês, louvando a Deus e falando um pouco desse assunto, até porque eu conheci a minha esposa também pela internet, né? Eu mandei uma foto para ela assim, de perfil, né? Só os olhos, né? Então, mas é legal falar com vocês hoje, e também tem um pessoal lá em Portugal, no Chipre, no Paraná, tudo ligado hoje com vocês aqui, com a gente, no programa. Mas é bom estar com vocês. Então. Legal. Nós vamos conhecer um pouco mais, então, do Ministério do pastor Juninho, também falar um pouco sobre como é que foi criado, com seus irmãos, não é isso? Nós somos em 3 irmãos, somos filhos de pastor, eu sou pastor também, e os 3 filhos na obra de Deus, trabalhando desde criança, e sempre firmes e abundantes na obra do Senhor. Então vai ser bom, vai ser legal hoje o bate-papo aí com vocês. Já está sendo. 3 jovens adultos, né, pastor Léo? Com certeza, aí, tá vendo? É grande. Exatamente. Não, eu até quero comentar a fala da psicóloga e também introduzir o Juninho aqui, para você compartilhar como é que foi esse encontro, porque a psicóloga falou algo muito importante. O primeiro contato na internet é muito legal, mas quando você namora só na rede social e depois já está pensando em casamento, é muito complicado, porque você não tem esse relacionamento tão de perto. Como é que foi com você? Na verdade foi bem engraçado, porque hoje minha esposa, ela foi para Portugal para fazer o prático ali do CTMDT, ela estudou aqui no CTMDT, e eu estava no Brasil com a banda fazendo uma turnê, ministrando no Brasil todo. E quando ela chegou em Portugal, algumas pessoas falaram ao meu respeito, né?
Falaram que tinha um pastor gordinho, bem bonitinho lá, querendo casar. E ela conheceu os meus pais primeiro e depois nós começamos a conversar pelo chat do Orkut, né? Alguém lembra de Orkut? Morreu faz um tempo. Mas é importante falar também é que quando nós estamos tendo um relacionamento sério com Deus, esperando em Deus, aguardando em Deus, Deus vai Deus vai encaminhando e fazendo o papel de juntar as duas pessoas. Eu acho que o importante, acima de tudo, é saber que Deus está no controle na nossa área sentimental. E nós nos conhecemos, ela falou, hoje ela conta, né, ela assumiu, que ela se apaixonou pela internet já, por mim. Desculpa, mas eu sou difícil, não me apaixonei no começo, né? Eu sou um cara difícil. Não, mas depois... E eu comecei a achar uma menina legal, era legal conversar. E um encontro, depois nós nos conhecemos e começamos a conversar, foi quando eu comecei a ficar apaixonado. É mais difícil. Aqui, vamos aproveitar que ele está falando de apaixonado. Já que a gente começou, vamos falar da promoção que a gente tem? Esse mês de junho. O povo gosta de promoção. Porque o pessoal, eles vão estar participando durante os programas, então é bom a gente falar no início, para eles terem a oportunidade de participar o programa inteiro. Isso aí. Né? Nós vamos ter 4 refeições, 2 almoços e 2 jantares para você com acompanhante, né? Você não pode perder. Aí você fala assim, mas como que eu faço? Né? Vou até falar o nome dos restaurantes. Um é o Arena da Carne, então nós vamos lá matar a carne. Né? E vai ser legal porque vocês vão estar vindo, vai estar ou almoçando ou jantando comigo e com o Léo. Que vela, hein? Que vela. É até bom porque às vezes se você não te fala assim, mas eu não tenho ninguém. É a oportunidade de você convidar alguém. Né? Nós vamos estar lá ajudando você. Ou então arruma alguém processo. também. Não, pode, pastor, né? Pode levar alguém? Com certeza. E o Arena da Carne fica lá no Santa Amélia, tá? Na Avenida Deputado Anuar Menhen. E o Piat também, é um restaurante ali no bairro de Lourdes. Né, na Praça Maria de Dirceu, número 40. Então, assim, são lugares super gostosos, né? Vai ser um momento bacana, descontraído, romântico, só que aí você precisa de ligar para cá durante o programa, ou então você entrar lá no Twitter, @paramaiores_ibl, ou e-mail paramaiores@lagoinha.com e fala, quero participar da promoção. Que aí você já vai estar participando no final do mês. É para maiores IBL o Twitter. Isso. Então no Twitter você coloca @para maiores IBL, já colocar lá, quero participar, já está participando automaticamente. Isso mesmo. E no e-mail? paramaiores@lagoinha.com. Então, só tem mandar muita gente participando, então aproveita, porque são 4. Gente, então, a Arena da Carne, gente. Mas interessante que a Andréia falou, quando você falou que as pessoas escrevem, mas não ouvem, mas é muito comum também as pessoas não estar no virtual e falar e não ouvir. Tem pessoas que não conseguem, porque a pessoa não ouve, porque ela já está já planejando o que ela vai falar e não escuta o que o outro está falando, né? Tem questão de não ouvir, não é essa questão virtual. Nesse caso, não é não ouvir o outro, é não ouvir a si mesmo. Sim. Então, ele fica sem aquele mecanismo de crítica mesmo, aquela crítica, quando você autocrítica. fala e você se Que escuta. você fala e quando você vai falar, você fala, opa, peraí, o que eu estou falando? Eu não vou falar isso. Na escrita, acaba você despejando Por isso tudo que é fácil está brigar sentindo. nas redes sociais, né? Por isso que é muito fácil brigar, brigar. com certeza. Quando você escreve, o interessante é você rever aquilo que você escreveu. Lê de novo, rever, é isso mesmo que eu vou mandar e aperta Enter. Tem alguma relação, doutora, também? Porque sempre que a gente manda um e-mail, às vezes, sobre algum assunto mais complicado, parece que a pessoa, quando lê, ela recebe aquilo muito mais duro do que se fosse falado. Será que não é alguma coisa relacionada com a entonação da voz? Com certeza. Porque fica frio, né, por e-mail. A questão da escrita, quando você lê, você geralmente projeta aquilo que você quer ouvir e não aquilo que o outro está dizendo. Quando você está no real, você tem a afeição da pessoa, você tem a linguagem corporal, então você tem toda uma leitura completa do sujeito. Então, quando você fala comigo, você tem uma expressão no seu rosto que vai confirmar ou não confirmar, né, discordar daquilo que você está dizendo. Então, se você falar comigo assim, eu te amo, mas com aquela cara de gozação, de deboche, eu vou entender que você não me ama tem nada. Tem nada a ver, né, na verdade. E que se igual você tem escreve, gente que posta lá na amo, rede social, kkkk, quando você vê a pessoa, tá. Olha lá. Isso acontece porque muito. é comunicação toda, né? O corpo fala. É verdade. Né? Não tem como... Eu costumo dizer o seguinte, quando você está ali na rede social, a gente aprende na prática, né? A rede social digital é algo novo, né? A rede social, na verdade, são os relacionamentos humanos, eles existem desde que o homem existe.
E, na verdade, hoje nós vivemos a era das redes sociais digitais. É um acréscimo na nossa vida. E eu costumo dizer que quando você vai compartilhar o famoso desabafo, ou quando você quer discutir um assunto na rede, eu tenho a seguinte prática. Para quem eu dou aula, eu falo o seguinte: pode até digitar lá, entra no campinho de compartilhar, digita tudo que você quer. Aí você para um minuto, dá uma lida, apaga e sai da internet. Antes de publicar. Então, isso eu sempre faço. É muito importante. A gente tem visto, até no meio cristão, né? Às vezes o Facebook tem sido um local onde as pessoas, elas têm colocado aquilo que elas não conversam pessoalmente, porque a Bíblia fala, se você tem algo contra alguém, assenta e converse com ele. E as pessoas, elas colocam aquelas frases de efeito, ou começam a colocar para agredir determinada pessoa. E nunca agride ela, né? A pessoa até curte o que você fala. Você tenta agredir ela, ela curte e fala, muito bom. Uma coisa interessante é que, assim, a gente percebe que o Facebook, o Twitter, essas mídias sociais que a gente tem que falar mesmo, porque todo mundo conhece elas, tirando o finado Orkut, você vê muitas pessoas solitárias. O solitário, por mais que exista a rede social, e está aí as duas especialistas para falar um pouco sobre isso, por mais que exista a rede social, o solitário ele vai ali para ter uma falsa inclusão social, ou inclusão para se ambientar em algum lugar, mas na verdade ele é solitário, ele desliga, ele vai dormir, ele está com a vida dele completamente perdida. Isso não privilegiou um pouco para o solitário continuar solitário, apesar de uma multidão estar conectada?